domingo do mês e, segundo a tradição da nossa congregação, nós nos lembramos sobre a obra expiatória do nosso Senhor Jesus Cristo e gostava de chamar a atenção dos irmãos até segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 21. E diz assim a palavra do Senhor: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A morte do nosso Senhor Jesus Cristo pode ser considerado como o maior erro que a humanidade já cometeu. Paulo, quando fala em Atos 3, versículo 15, quando acusa os religiosos daquela época, ele diz: vocês mataram o santo e o justo de Deus. Vocês tiraram a vida daquele que vos dá o fôlego da vida. Vocês tiraram a vida do príncipe da vida. Então, eles, ao matar Jesus, ou a humanidade, ao matar Jesus, eles estavam até mostrando uma ingratidão da parte deles. Porque quando Cristo veio a este mundo, ele não fez nada além do bem. A Bíblia afirma isto. Ele ia em todos os lugares fazendo bem a todos. Ele curava seus doentes, dava-lhes de comer, ensinava-lhes a palavra da vida, entre outras coisas. Mas no final de tudo, eles o crucificaram. Então, não existiu uma morte tão injusta e tão errada como a morte de Cristo. Mas eu quero trazer esta morte de Cristo sob ótica da própria Bíblia e sob os planos eternos de Deus. E eu costumo dizer, a morte acertou quando errou matando Jesus. A morte acertou quando errou matando Jesus. E então nós vamos ver primeiro como é que a morte era ao matar Jesus, além das razões que eu disse, que Jesus Cristo era alguém que somente fez o bem para eles e eles foram ingratos a Jesus Cristo. E a razão que eu trago aqui, porque que a morte errou ao matar Jesus, é que Cristo não tinha pecado. Cristo não tinha pecado. Nós sabemos o que Ezequiel 18, versículo 20 diz: a alma que pecar, esta morrerá. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. E primeira carta aos Coríntios 15, versículo 22 diz: em Adão todos morrem. Em todos esses versículos, a morte é associada ou ao ter pecado ou por ter sido descendente de Adão. E Cristo não se encaixa nessas duas coisas. Hebreus 4, versículo 15, diz que Jesus Cristo foi tentado em tudo, porém sem pecado. 1 Pedro 2, 22 diz que na boca dele não se achou algum engano. Então, a Bíblia está repleta de versículos que justificam a inocência ou que falam da inocência de Cristo. Então, este Jesus não tinha que morrer, porque ele nunca pecou. Uma vez que nós sabemos que a alma que peca é essa que morre. Quem peca tem como galardão ou como salário a morte. E também
que ele tinha que estar em Adão. Jesus Cristo foi o único homem da face da terra que não nasceu da semente de um homem. Todos nós, todas as pessoas que nós conhecemos, eles nascem da semente de um homem. Mas Cristo nasceu apenas da semente divina e da mulher. Jesus Cristo é a única pessoa na Bíblia cuja genealogia aparecem mulheres. Do resto das genealogias, nós não encontramos mulheres, senão na genealogia de Cristo. E nós podemos nos lembrar do que Deus disse à serpente, que a descendente da mulher irá esmagar-te a cabeça quando você ferir o seu calcanhar. O que mostrava que Jesus Cristo viria não da descendência do homem ou de Adão, mas do próprio Deus e da mulher simplesmente. Então, Jesus Cristo não era, ou não é, alguém que está em Adão. Ele não pode morrer, uma vez que nós ouvimos que em Adão todos morreram. E também Romanos 5,12 diz que todos os homens são, foi por um homem que o pecado entrou no mundo, e tal homem foi Adão. Cristo é o único homem que nasceu da face da terra, fora do pecado e da morte. Ele não herdou o pecado e a morte, além de ter nascido sem pecado. Acredito que é Lucas 2,35, diz que a pessoa que nasceria, ou a criança que nasceria da Maria, ele seria chamado o Santo de Deus. Apenas Jesus Cristo pode ser chamado o Santo de Deus ao nascer. E essa inocência de Jesus Cristo não é uma coisa que só era ouvida dos discípulos ou daquelas pessoas que andaram sempre com ele, mas também dos seus próprios inimigos. Nós encontramos Jesus Cristo no Sinédrio, onde ele era acusado, e a Bíblia diz que as pessoas não estavam a ver qual era o motivo pelo qual acusariam Jesus Cristo. Ficaram um tempo tentando procurar motivos, mas eles não achavam nenhum. Até que um surgiu e disse: este homem falou que era filho de Deus, ou que derrubaria o templo e construiria em 3 dias. Quando esse homem apareceu, disseram: é isso mesmo, não precisamos de mais outra coisa. E não só, quando chegaram no julgamento diante do governador Pilatos, este mesmo aprovou, ou seja, provou a inocência de Jesus Cristo. Ele disse, este homem, em Lucas 23:4, ele disse que este homem não é passível de morte. Esse homem não pode morrer. E diz que também Herodes notou a inocência de Jesus Cristo. Em Lucas 23, versículo 15, depois de Pilatos mandaram para Herodes, e ele disse, não me importo com este homem. O próprio Pilatos também sabia que só foi por inveja que esses homens haviam o entregue. Até tinha uma tentativa de soltá-lo. Quando ele sugeriu que escolhesse entre Jesus e Barabás, ele esperava que o povo fosse consciente de entender que entre Jesus e Barabás, quem de facto merecia morrer era o Barabás. Mas o povo não tinha essa consciência. E no final de tudo, ele lavou as mãos e disse, eu não sou culpado do sangue deste inocente. Então, a inocência de Jesus não era uma coisa apenas dos discípulos de Cristo, que Pedro poderia falar, Mateus ou Paulo, mas até os seus inimigos poderiam notar esta inocência. E então, nós vamos ver como é que essa morte tão errada foi uma morte certa. Como eu disse, a morte acertou quando errou ao matar Jesus. Vamos ver Evangelho de João 19, versículo 5.
O que estava a acontecer é que, como eu estava a dizer, os principados, os líderes religiosos, haviam entregue Jesus ao Pilatos. E Pilatos ficou admirado como Jesus reagia. As pessoas acusavam Jesus, ele permanecia no silêncio. Pilatos, por muitas vezes, chamou Jesus para si só, entre ele e Jesus, e começavam e discutiam sobre isso. E Pilatos entendeu quem Jesus Cristo era de facto. E no versículo 5, aliás, começando no versículo 4, diz o seguinte: depois dele ter voltado do seu encontro pessoal com Jesus, ele diz o seguinte: outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vou-lo apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Eis o homem. Essas palavras de Pilatos podem parecer como quem estava, de facto, a entregar Jesus à sorte deles ou à vontade deles. Mas o eis o homem era, de facto, uma apresentação do homem que tinha que morrer, de facto. Pelos propósitos eternos e sábios de Deus, que era salvar o seu povo de pecado, Jesus Cristo era o homem. E era isso que Pilatos estava a dizer: eis o homem. Porque ele mesmo já havia dito que não acho crime algum neste homem. Não vejo alguma coisa que lhe seja digno de morte. Mas no final de tudo ele diz: eis o homem. É este o homem. Jesus Cristo é a pessoa certa para morrer pelas razões pelas quais ele morreria. Pilatos, é como se Pilatos estivesse a dizer: eu investiguei esse homem e notei que, de facto, este é o homem que tem que morrer. Então, por que Cristo era a pessoa certa? Ou como é que a morte acerta ao matar Jesus? Apesar de ter sido um erro, como nós vimos. Primeiro é porque todos pecaram. Todos pecaram. E por isso Jesus Cristo era o homem, era a pessoa certa a morrer. Em Romanos 3:23, ouvimos que todos pecaram. Em Romanos 3:9, também ouvimos que tanto os gentios como os judeus, todos nós estamos debaixo do pecado. E em Romanos 3:10 diz que não há um justo nem um sequer. E em Romanos 1, versículo 20, ouvimos que ninguém fica indesculpável diante de Deus. Então, como eu estava a dizer, pelos propósitos pré-estabelecidos pelo próprio Deus, salvar o seu povo do pecado, Jesus Cristo tinha que morrer, uma vez que todos pecaram. Se todos pecaram, todos precisavam de um Salvador. E este Salvador tinha que ser Jesus Cristo. E Cristo era único, sem pecado. Ele é o único homem justo que viveu por toda a sua vida sem pecado, como eu mencionava lá anteriormente. Se o plano de Deus era salvar o seu povo do pecado, não tinha que ser um outro pecador salvando eles. Tinha que ser uma pessoa completamente perfeita. Uma pessoa que não precisava de Salvador. Na história da Bíblia, nós encontramos dois homens que eram destacados. Nós encontramos o Noé. A Bíblia diz que ele era o homem justo diante da sua geração. Não se achava outra pessoa justa que não fosse Noé. E também encontramos Job. Deus, até o próprio Deus, elogiando ele, dizendo que ele era um homem íntegro e que se desviava do mal. Mas, apesar dessas pessoas serem pessoas de destaque diante de suas gerações, Deus falharia na sua missão em salvar a humanidade se ele usasse Noé assim como Job. Porque o próprio Noé mostrou-se que era um pecador quando embriagou-se. O próprio Job entendeu que era pó e cinza e ele disse: eu me abomino. Então, uma pessoa que se embriaga e outra pessoa que acreditava e que tinha a convicção que era pó e cinza, que era alguém abominável, não poderia salvar as outras pessoas.
E vamos ver o que diz Hebreus 7, versículo 26. Hebreus 7, versículo 26. Hebreus 7, versículo 26 diz o seguinte: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Uma vez que todos pecaram, só tinha que ser Jesus Cristo a ser o nosso sumo sacerdote, a nos apresentar ou a nos representar diante de Deus. E eu gosto como este versículo começa, nos convinha. Por essa razão, nos convinha. Outras versões dizem, nos era necessário. Nós precisávamos, de fato, de um Salvador como este, que fosse santo, inculpável, sem mácula e separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus. Em outras palavras, o Salvador tem que ser o próprio Deus, porque é só o Deus que está acima dos céus. E a segunda razão, ou a terceira razão pela qual Cristo é a pessoa certa a morrer, é que é a morte de Cristo que justifica o pecador. É a morte de Cristo que justifica o pecador. Muitas foram as pessoas que morreram pela cruz, mas nenhuma dessas mortes da cruz pode justificar qualquer pessoa, a não ser a morte de Cristo. Uma vez que ele era santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. E no nosso versículo, de 2 Coríntios 5, 21, primeiro diz que aquele que não conheceu o pecado, nesse caso, Jesus Cristo, não conheceu o pecado, Deus fez deste Cristo, considerou ele como pecador. Com que propósito? Para que em Jesus Cristo nós fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a razão pela qual Cristo tinha que morrer, para que a justiça dele, essa perfeição dele, pudesse valer para nós, para que nós pudéssemos ser aceites aos olhos de Deus. E nenhuma outra pessoa poderia organizar essa justiça por si só, ou para si, ou para as outras pessoas. Tinha que ser simplesmente e unicamente Jesus Cristo. Então, esta é a perfeição de Deus. Deus não erra. Deus tem propósitos sempre bons e sábios. Embora homens maus crucificaram Jesus Cristo, a Bíblia diz em Atos 3 que ele foi segundo a predeterminação de Deus. A morte acerta quando era ao matar Jesus Cristo, porque é essa mesma morte que nos justifica, essa mesma morte que nos faz aceitáveis diante de Deus. E quero convidar aos membros da nossa congregação a chegar aqui em frente em memória desta obra expiatória do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue que verteu, pela sua morte na cruz, pela sua obra toda, desde o dia que ele nasceu até a sua morte, ou até agora, intercedendo por nós, para termos em memória ou em mente todos esses acontecimentos. E para as pessoas que não são membros da igreja, dessa comunhão dos crentes, somos convidados a conversarmos ou a reunirmos com os nossos irmãos Charles, irmão Carlton, irmão Gustavo, irmão Arnaldo, para também mostrarem que confiam nessas verdades, vivem por essas verdades e assim poderão fazer parte da ceia do Senhor. E vamos nós entoarmos o hino 21 do Inário Verde, até onde nós terminarmos, levando o cálice e o pão, que representa o sangue e o corpo de Cristo.
Vamos entoar o hino 21 do Inário Verde. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Querido Pai, soberano Deus, chegamos à Tua presença neste momento, gratos pelo Seu Filho Jesus Cristo, que o Senhor não o poupou, antes o esmagou por nós. Queremos pedir que o Senhor esteja conosco, nos ajude a vivermos de acordo com essas verdades em todos os dias das nossas vidas. Queremos agradecer e deixar tudo nas mãos do Seu Filho Jesus. Amém.
Vamos entoar o hino 22, ainda do Inário. Hino 22. Assim como estou sem ter que dizer, se não que por mim vieste a morrer e me convidaste a te recorrer, bendito Jesus.
Então, irmãos, muito bom dia. Vamos entrar na época de notícias e peço que se alguém tiver algo para dizer, passa para frente, prepara para lá para dizer essa notícia que podemos ouvir. E os irmãos interessados em ajudar podem ainda apontar nos seus cadernos para orar o mesmo assunto em casa ou agradecer o mesmo assunto em casa. Então é tempo de notícias. Que eu vou com a senhora para Maputo para tratar assuntos deste hospital e rogo que vocês orem a favor desta viagem, este tempo em Maputo. Segunda coisa, depois disso vamos orientar para a África do Sul, onde minha esposa tem que fazer fisioterapia depois da sua operação. Então, próximo domingo é o último domingo para nós estarmos aqui até nos meses ou no fim de março. Por favor, ore para nós ter êxito e segurança em todo este trabalho que estamos a fazer. Bom dia, irmãos e amigos. Todos vocês estão convidados à minha casa neste sábado, dia 13. É um evento anual, festa de pipoca, que anima muito. Apesar de não ter nenhuma comida senão pipoca e nada para beber senão água. Então, se você acha que isso não vai animar, pode ficar em casa. Mas, para quem quer pipocar conosco, venham! Vai começar às 14h30 à tarde na minha casa, na Quinta Graça. E transporte vai sair daqui às 14 horas. Então não atrasam, chegar aqui na missão às 14 horas no sábado para apanhar transporte para minha casa. Vamos comer muita pipoca, vamos beber água, vamos jogar, vamos brincar, vamos cantar, vamos orar e vamos ter uma boa festa sem comida. Obrigada. Bom dia, irmãos. Eu quero pedir orações a favor de... Estou concorrendo num concurso que irá falar sobre inteligência artificial e cibersegurança em Maputo. Na verdade, é uma capacitação que irá levar mais ou menos 5 dias. Então, eu quero pedir orações a favor disso, porque é algo muito importante para mim e muito mais para o meu curso, aprender sobre cibersegurança e inteligência artificial e mais outras coisas sobre o curso. Então, a oração é de modo que eu consiga as vagas, porque são limitadas, e também tenha condições muito mais para, porque como vai ser grátis, vai precisar de transporte, muito mais dinheiro de transporte de ida e de volta para lá. Então, peço orações a favor disso. Bom dia. Eu apenas queria informar que na próxima semana teremos a convivência, como de habitual, e apenas queria atualizar a escala da limpeza, compras e assim como as pessoas que estarão na cozinha. Na limpeza, teremos o nosso irmão Benildo, Afonso, Inácio, Nelson do Muquito, Juma, Lino e Bernardino. Essas são as pessoas que estarão na limpeza pós-convivência. Também na cozinha teremos a nossa irmã Iracema. Parece que ela, por enquanto, não está aqui, mas eu acredito que ela pode assistir live e depois pode ouvir. Nossa irmã Kátia, Genita, Anastácia e Estefânia, só que essas duas pessoas andam ausentes, então por isso nossa irmã Cidalina vai reforçar o pessoal e também vamos tentar conversar com uma irmã para tentar reforçar para serem 4 mulheres. E nas compras teremos o nosso irmão Rosário e o nosso irmão
nosso irmão Jeremias. Nosso irmão Jeremias. Então, esse é o grupo que vai trabalhar na próxima semana para a convivência. Obrigado. Então, não há mais notícia? Não havendo mais notícia, é o momento mais imprescindível para a vida de um homem criado por um Deus todo-poderoso, o resplendor de toda a sua glória. E para tal, eu peço aos irmãos que coloquem-se em pé com as vossas Bíblias abertas até 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 5, vamos ler versículo 13. Havia um momento em que Deus não tinha um templo para ser adorado, mas depois construiu-se aquele templo e depois da conclusão levou-se a arca do Senhor, foi colocado naquele mesmo templo construído. E houve uma grande alegria na vida daqueles homens que participaram na transferência da arca para a casa do Senhor que é no templo. Por isso vamos ver no versículo 13, onde diz o seguinte: quando tocaram as trompetas em unissono, um único som, quer dizer, unissono, e cantaram para serem ouvidos, louvando ao Senhor e dando-lhe graças. E quando levantaram a voz com trompeta, cipalo e outros instrumentos, cantando porque Ele é bom. Foi esse o motivo de louvar a Deus, porque Deus é bom. Deus é bom. Porque o seu amor dura por quanto tempo? Para sempre. Então, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de maneiras que ninguém podia entrar naquele templo porque estava cheio da glória de Deus em fumaça. Estamos no novo ano. Qual vai ser a nossa perspectiva? Cada um sabe o que tem que fazer, mas seja de louvar a Deus, porque, na verdade, Ele nos guarda dia após dia. Nesse contexto, vou pedir para trocarem a Bíblia com o cantor cristão, abrindo hino 9. Já os instrumentos usados naquela glorificação a Deus, pode ser que nós não temos, mas a voz pode conformar com alegria, louvando a Deus pelas nossas, como se chama? Garagantas. É isso mesmo. Então, não quero que essa canção seja monótona, seja fraquinha, mas temos que mostrar mesmo uma alegria, como se estivéssemos nós a participar daquela transferência da arca para a casa do Senhor. Comecemos. Santo, Santo, Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, és
Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és só Deus supremo Criador. Pai Celeste, muito obrigado por esta ocasião que o Senhor nos tem permitido para que a nossa voz possa soar nesta sala, sabendo que, na verdade, viemos aqui tão fraquinho, que tudo dependemos de Si, Pai. Ajuda-nos a louvar, de engrandecer, de exaltar de maneira muito excelente, na glória de junção com os anjos que, neste momento, estão sem parar nem de noite nem de dia, dizendo: Santo, Santo é o Senhor. Obrigado pela oferta do Seu Filho Jesus Cristo, o qual nos resgatou das ciladas do diabo e que nos dá uma esperança de que no futuro estaremos a cantar na verdade, com todas essas caras que estão nesta sala, louvando e bendizendo o Senhor lá na eternidade. Pai, muito obrigado. Rogamos em nome do Seu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou a orar dizendo assim: Pai nosso, Estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. ainda em pé, vamos cantar hino 37, cantor cristão. 37, cantor cristão. Busco-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus
seu rosto a contemplar. Recorda as muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou, enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz, e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, então pra sempre irei gozar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Obrigado, irmão. Podemos sentar. Sentados ainda vamos abrir nossa Bíblia em preparação da leitura consecutiva, que é nosso hábito nos princípios do mês. Então, vamos abrir Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Somos exortados a seguinte palavra: não afaste de ti, da tua boca, o livro desta lei. Não se afaste de quê? Na nossa boca, deste livro da lei. Antes, o que é que devemos fazer? Medite de dia e de noite. E qual é a recompensa disso? Para que tenhais cuidado de obedecer tudo o que nele está escrito, assim farás prosperar o seu caminho e serás como? Serás como? Bem-sucedido. Estamos a começar um novo ano. Se no ano passado vocês não conseguiram ler toda a Bíblia da capa a capa, pode ainda começar ou continuar com aquilo que você terminou no ano passado, para não se apartar de quê? Para não se apartar de quê? Do livro desta lei. Então, aqui na igreja também temos um programa de leitura toda a Bíblia, não sei quando é que vamos terminar, mas tem um irmão destacado que vai ler hoje. Saúdo a igreja na graça, paz e amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A nossa leitura consecutiva de hoje está em primeira carta aos Coríntios, no capítulo número 16, e vamos ler dos versículos 1 até versículo 24. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, peço que acompanhem de 1 a 24. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, vamos ler os versículos 1 até 24. Diz assim a palavra de Deus: Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia.
No primeiro dia da semana, cada um de vos ponha à parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar da Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Vigiai, estai firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava, porque recriaram o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saudam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saudam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Olha, não há nenhuma diferença entre o seu corpo físico com o corpo espiritual que você tem. Da mesma maneira que o corpo físico precisa de alimentação, mas também o corpo espiritual requer uma alimentação diária que é feita pelas Escrituras. Então, não se desleixeie de ler a Bíblia todos os dias. Faça um programa excelente para este começo do novo ano. Então, irmãos, vamos agora dar o nosso destino. Uma bênção. Então, agradecer a todos os irmãos que
interceder em favor deste evento que daqui vemos. E hoje também vamos ter que é o piquenique, aliás não piquenique, a projeção de filme. Então todos estão convidados a participar. E também queria agradecer pela saída, né, que tive para a ilha, passagem do ano, o regresso, que ocorreu da boa forma, então é de provar e agradecer a Deus. Então esse testemunho que eu tinha para Mais algum irmão a testemunhar? Muito bom dia, irmão. Bom dia. Eu tenho trabalhado com agente de empresa, agente de imóveis. Então, desde que eu iniciei nesse trabalho, perdia muito assim, valores. E o último valor que eu tinha perdido foi 5.000 meticais no dia 5 do mês passado. Na verdade, esse dinheiro tinha retido na caixa eletrônica. Quando a pessoa chega ali, às vezes era uma pessoa fazer levantamento e recebe mensagem de levantamento, só que as notas não saem. Daí, quando acontece isso, geralmente a pessoa é numa perder de vez, não conseguir recuperar esse dinheiro. Mas eu entreguei nas mãos de Deus. E ontem, o dinheiro foi devolvido. É muito raro, às vezes eu não passar 3 meses, às vezes eu não passar 4 meses, às vezes eu não devolverem de vez. Então, eu dou graças a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e muito mais do que Ele fez nesses últimos dias. Obrigado. Eu queria dar glória a Deus por uma resposta à oração que durou 3 anos em acontecer. Lá na África do Sul, onde nós estamos a viver, quando estamos fora de Nampula, existem 5 famílias vivendo naquele mesmo terreno onde nós também ficamos. Um casal lá é aposentado, ele nos ajuda muito com assuntos de informática e tudo trabalho como Carlton fez, ele já tem feito por 40 anos. É um homem muito valioso e grande bênção para a igreja em geral. Sua esposa, por 3 anos, está a sofrer uma avaria no cérebro, um problema psicológico. Talvez foi estimulado por um grande acidente que eles tinham quando o carro deles estava a virar na autoestrada e enrolaram e graças a Deus os dois não foram prejudicados de qualquer forma, Deus protegeu eles. Mas um pouco tempo depois disso ela começou a ter grandes medos sem razão. Recusava entrar no carro, segundo o meu entendimento, até quase aquele tempo ela não está a entrar no carro para andar em qualquer sítio. Também fica sempre em casa, não está a sentir seguro se está a sair de casa e não gosta de ver ninguém. Se nós chegamos lá para entrar lá e visitar com ela, ela foge para o quarto e tranca a porta. Esta é a situação com ela durante 3 anos. Nós estávamos a orar sempre a favor dela, em conjunto, claro, com seu marido. Quando estávamos lá em junho, ela estava nesta mesma situação. Parecia que não havia esperança qualquer, mas nós não desistimos de orar. Oramos todos os dias. Quando a senhora e eu estamos a orar juntos, que geralmente é 4 ou 5 vezes por semana, sempre lembramos dela, porque não há outra esperança. Quando voltamos recentemente, este mês de dezembro, e realmente quando eu estava lá em agosto, vimos uma mudança de repente na parte dela. E ela estava a sair para fora sempre, estava a visitar as pessoas, ainda não entra no carro, ainda não vai à igreja ou qualquer lugar onde ele tem que sair do terreno, mas sai da casa, não está a fugir das pessoas quando eles estão a chegar, até ao contrário, ela está a chegar a nós talvez 6 vezes por dia para sentar e visitar com minha esposa. Faz muita fadiga, mas pelo menos estamos a alegrar. Amém. Que este problema, este perturbio da mente que não podia passar por qualquer mecanismo, depois de 3 anos de oração, de repente acabou. Amém. Só queria dizer que quando não há esperança em qualquer
possibilidade. Lembro aquela viúva na Bíblia que passou tantos anos sem conseguir qualquer ajuda por causa do fluxo de sangue que ela tinha. Mas Jesus sempre tem poder e tem virtude para resolver todos os problemas, seja espirituais, seja psicológicos, emocionais, seja do nosso corpo. E só queria glorificar Deus. E é grande privilégio quando Deus deixa-nos participar na resposta desta transformação da vida dela, por estimular-nos a orar. Se você não está a orar, você nunca vai ter respostas às orações. E se você só está a orar por uma semana e depois está a desistir, também vai ter poucos resultados. Nós, durante o primeiro domingo do ano no passado, estava sempre instruir pessoas como eles podiam fazer ou um caderno, ou como eu faço, uma grande série de folhas com as orações que você está a fazer, de modo que você possa ser fiel e não só orar de vez em quando, ou quando você está a lembrar de alguma coisa, mas orar como se fosse seu serviço, seu trabalho, onde você não pode falhar. Deus gosta disso. E quando Ele veja que a pessoa está a fazer isso, até acrescentando suas orações, que não estão sendo respondidas durante algum tempo, com jejum, Deus gosta disso. E Ele responde essas orações. Então vamos fazer isso como uma igreja, de modo que nós possamos ter muitas respostas às orações para glorificar o nosso Deus. É isso que Ele quer. Eu apenas quero agradecer a Deus por cuidar de mim. Fiquei ausente 3 semanas, estava na ilha, tinha de passar férias. Então, estou graças a Deus por cuidar de mim durante a caminhada e também durante a estadia lá, as 3 semanas, e por me guiar de lá até aqui. Obrigado. Bom dia, irmãos. Bom dia. Eu quero agradecer a Deus pela vida da nossa filha. Ela nasceu no dia 21 de dezembro. E foi um dia um pouco complicado, mas Deus escolheu tudo bem. Eu comecei a sentir dores que se parecem com dores do parto em novembro. Acho que no dia 20 e tal de novembro. E eu tinha uma viagem para Ribaue, tinha uma formação. E estava com receio que ela pudesse nascer lá. Mas, graças a Deus, durante o período que estive lá, ela não nasceu lá e consegui voltar para Nampula. Mas sempre sentia dores durante os dias que passavam. Então, no dia 21, eu acordei e estava com dores, mas pensei que fossem passar e eu tinha que ir trabalhar. E fui, deixei meu marido no serviço, deixei meu marido num local e eu tinha que ir ao serviço, mas comecei a sentir enjoos, parei numa pastelaria, usei a casa de banho e fiquei ali sentada à espera das dores passarem. Só que as dores começaram a se intensificar, fiquei à espera mais um tempo, não passavam, levei o carro, fui até o serviço onde ele estava e ele acompanhou-me para casa. E chegou em casa, viu que ainda não estava no tempo, eu fiquei à espera dele, porque ele não poderia largar a atividade que estava a fazer. Tinha que ficar lá até às 15h30. Eu fiquei em casa com a Ágape, a minha secretária, e às 13 horas ela nasceu em casa. Não conseguimos ligar para o pai a tempo. Nasceu, eu estava sozinha na sala, mas graças a Deus escolheu tudo bem. Depois ele veio com uma enfermeira. Desculpa. Depois ele veio e vieram também os 2 amigos médicos e levaram-me para o hospital, viram que estava tudo bem comigo, com a bebê. Então, quero agradecer a Deus pelo cuidado. Nascer em casa poderia ter acontecido muita coisa, mas graças a Deus o Senhor nos protegeu, tanto a mim como a ela. O nome dela é Adara Vitória. Adara é o nome de uma estrela, é a segunda estrela que mais brilha no céu. E em persa significa nobre, em árabe significa virgem ou pura.
Então foi esse nome que nós escolhemos para a nossa filha. Pedimos que olhem por ela, para que cresça nos caminhos do Senhor, e olhem pela nossa família. E obrigada pelas orações que fizeram até aqui. Obrigada. Neste momento vamos conectar a nossa mente com as escrituras de novo. Vamos conectar a nossa mente com as escrituras. Desta vez vamos abrir 2 Crônicas novamente. 2 Crônicas novamente. Capítulo 6, verso 12. Começamos. Vamos ler verso 12, depois vamos ler verso 14 e ultimamos 21. Depois o Salomão pôs-se diante do altar do Senhor em frente de toda a comunidade de Israel e estendeu as mãos. 14. Disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem os céus, nem na terra, que guarda a aliança e a bondade para com os teus servos, que andam diante de ti de todo o coração. Deus não se desampara com aqueles que andam diante dele com oração, com coração sincero, aliás. 21 e último versículo. Ouve as súplicas do teu servo e do teu povo Israel quando orarem, voltados para este lugar. Sim, ouve dos seus o lugar da sua habitação e perdoa. Essa foi a oração feita por Salomão depois daquela consagração e devolução da arca para a casa do Senhor. E hoje vamos dar oportunidade do nosso irmão Célio para representar o povo de Deus nesta casa, neste ano, agradecendo de tudo quando surgiu para a glória do Senhor. Vamos orar. Pai, nós queremos entrar nesse momento na sua presença, como estamos. Queremos ser gratos por quanto o Senhor tem sido maravilhoso conosco todos os dias, durante a semana. O Senhor tem nos protegido. Cada dia que acordamos, Senhor, foi pela sua misericórdia e nada pelo nosso mérito. Queremos ser gratos porque nos fizeste transitar. Aprove o conselho dos seus, Pai, Filho e Espírito Santo, que esta congregação chegasse a 2024, não por mérito, mas por graça, porquanto se fosse por mérito, teríamos dificuldades ou seria impossível. O Senhor nos fez sair de 2023 a 2024. Nós queremos ser gratos todas as vezes que nos recordamos de cada dia que acordamos e cada segundo que respiramos, Pai, nos faz lembrar que o Senhor ainda está usando de misericórdia para com esses homens que erram todos os dias em pensamentos, em obras. O Senhor tem sido misericordioso conosco ao nos poupar pela graça na morte e ressurreição do seu Filho Jesus. Pai, nós estamos aqui num domingo como hoje, não para idolatrar este dia, mas porque aprove o seu conselho, aprove o Senhor e os homens. Nós estamos aqui reunidos para que a uma só voz supliquemos ao Senhor, para que a uma só voz diante da sua presença nós possamos fazer aquilo que é do melhor, que é levantar a nossa voz com honra por méritos de Jesus, falar ao Senhor, um Deus santo, majestoso, um Deus que habita numa luz inacessível, mas que por meio do teu Filho Jesus nos permite estar nela
e abrir a nossa voz, abrir a nossa boca e com a nossa voz nos achegarmos a Ti para sermos gratos, para Te louvar, para Te glorificar por tudo quanto o Senhor tem feito, não só com a CCC, mas com aqueles que se reúnem 2 ou mais no Seu nome, Jesus Cristo. É isso que nos faz, Pai, ter vontade e sentirmos-nos agraciados e lisonjeados diante da Sua presença por Cristo Jesus. Pai, quero, a partir desse momento, entregar ao Senhor os pedidos de oração que a congregação, cada um dos irmãos foi pedindo. Quero orar, Pai, acerca da viagem que o Dr. Charles terá com sua esposa, a paragem primeira que será no Maputo para resolver assuntos a respeito da abertura do hospital e outros assuntos, Senhor, que o Senhor sabe que serão tratados. Nós queremos entregar em suas mãos, estando certos de que o Senhor permitiu a construção da primeira pedra desse hospital, sabendo do propósito e de tudo, e o Senhor tem ajudado até ao dia de hoje. Estamos a chegar nesse momento onde o Dr. Charles precisa da permissão, da documentação, daquilo que for necessário para que esse hospital possa funcionar para a Tua glória. Então nós queremos nos direcionar a Ti em primeiro lugar, para que nós possamos achar graça diante de Ti e diante dos ministros, de qualquer homem que tiver autoridade aqui em Moçambique, para ter que dar um aval nesse processo. Nós primeiro queremos pedir que o Senhor ache graça, que nós achemos graça diante do Senhor e que esses homens também possam nos olhar e possam fazer correr essa documentação diante da sua vontade e que também, porque o hospital será para a sua glória, Pai, irá pregar-se a sua palavra e vidas serão salvas também para a sua glória. Também quero orar pela viagem que farão para a África do Sul, para o controle da tia Julie, e que aquilo que for a acontecer, possa acontecer e que eles possam notar alguma coisa boa, melhorada, e o segundo passo que for a acontecer seja feito com todo o cuidado, Senhor, e que a fisioterapia possa acontecer também no maior cuidado para que nada possa magoar ou estragar o que foi feito. E se há alguma coisa que se corrigir, Pai, pedimos que seja cuidado com homens cuidadosos e que esta recuperação também aconteça para a sua glória, porquanto sentimos que ela precisa voltar ao seu estado normal e só o Senhor pode ajudar diante disto.